Pouso Alegre, 31 de agosto de 2022, quarta-feira, de céu claro, termômetros na casa dos 18 graus. No sul de Minas, o sol aparece à tarde e nós iniciamos a edição 194 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Começou hoje a restituição do quarto lote do Imposto de Renda Pessoa Física. Prefeitura de Pouso Alegre fez aporte financeiro para a construção do hospital oncológico sem que o terreno tivesse sido legalmente doado. Gardênia tem ônibus fumando, fazendo a linha de Poços de Caldas. Em Três Corações, um homem de 26 anos foi morto a tiros no bairro Nova Três Corações depois de uma discussão com um jovem de 18 anos. O jovem disparou contra o carro da vítima, que foi alvejado com 2 tiros na cabeça e 2 no peito, perdendo o controle do veículo e caindo num barranco. O motivo do crime, segundo informações da polícia, seria um desentendimento por uma rivalidade no tráfico de drogas. A vítima sofria ameaças e, antes do homicídio, teria dado um tapa no rosto do suspeito do crime. Em Itajubá, o vereador Sebastião Silvestre renunciou ao cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora, após 2 anos na função. Assumiu o cargo o vereador Silvio Silveira. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Brasil criou 202.902 empregos com carteira assinada em julho. O resultado é a diferença entre 1.886.537 admissões e 1.667.635 demissões. Os setores que mais contrataram foram os de serviços gerais, seguidos pela indústria, construção civil, comércio e, por último, a agropecuária. São Paulo puxou o crescimento do emprego, que apresentou alta em todos os estados do país. O rol taxativo para a cobertura de planos de saúde foi derrubado pelo Senado. Pelo projeto, os planos de saúde poderão ser obrigados a financiar tratamentos de saúde que não estejam na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Agora, o projeto segue para a sanção presidencial. Elaborada e disponível aos governos municipais, estaduais e setores ligados à mobilidade urbana, a proposta Eleições 2022, o caminho de mudança, propostas para um transporte público de qualidade e uma vida melhor, elaborada pela Associação Nacional de Transportes Públicos. A proposta tem 6 capítulos e uma delas é voltada para a adoção de um novo modelo de remuneração das empresas responsáveis pela prestação de serviço. Segundo dados, o passageiro pagará menor taxa no transporte coletivo e a diferença seria paga por meio de subsídios públicos aos passageiros, a famosa tarifa social. Nessa proposta foi melhorada, ao que tudo indica. E por falar em transporte coletivo urbano, a empresa Planalto, concessionária do serviço de transporte coletivo urbano em Pouso Alegre, continua recebendo da prefeitura milhões de reais e circulando com micro-ônibus no lugar dos ônibus maiores de passageiros. As linhas são voltadas a bairros mais distantes do centro. Com isso, além de receber uma fortuna dos cofres públicos, a empresa, através dos micro-ônibus, não está cumprindo, ao que tudo indica, o que reza o contrato de manter número determinado de ônibus em circulação. A empresa, dos 56 ônibus de passageiros estipulados no contrato, está rodando, segundo informações, com pelo menos 1/3 da frota menor. Julgado ontem em Poços de Caldas, Leonardo Adrian de Assis Ferreira, acusado de ter matado Wallace Lima Aparecido e de ter tentado matar Asriel Greco Neves.
na porta de uma loja de conveniência na Avenida João Pinheiro. O crime aconteceu em outubro de 2020. O homicídio aconteceu por rivalidade por uma menina. O réu alegou, quando se apresentou à polícia, que teria sido provocado e teria perdido a cabeça quando atirou contra a vítima. Em Poços de Caldas, um homem que foi espancado por 3 rapazes e jogado num barranco no bairro Itamaraty teria assediado 2 adolescentes de 13 anos. A polícia apresentou até então a versão de que ele vivia em situação de rua e devia a traficantes. A vítima informou à polícia que recebeu pauladas na cabeça e que foi acusado pelos agressores de ter assediado as meninas, embora negando o fato. Ele foi espancado e as adolescentes confirmaram que uma delas foi abordada por ele e que essa não seria a primeira vez. O trio que agrediu a vítima continua sendo procurado pela polícia. Ontem, em Belo Horizonte, por votação unânime do Tribunal Regional Eleitoral, o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio, e o vice, Júlio, foram absolvidos da acusação apresentada pelo Ministério Público relativos à compra de votos. Esta é o 4º processo julgado improcedente contra o prefeito de Poços de Caldas pela Justiça Eleitoral, mas caberá o parecer ao Procurador Regional Eleitoral para a improcedência, e isso deve acontecer hoje. No centro de Três Pontas, um lobo-guará foi capturado pelo Corpo de Bombeiros no centro da cidade, correndo pela rua Álvares Cabral. A suspeita é de que o animal tenha saído da mata do Parque Municipal, o Vale do Sol. Transportado numa jaula, o lobo-guará foi solto à natureza. Rubens Soares da Silva, que foi espancado após causar vários acidentes em São Sebastião do Paraíso, morreu. Ele bateu numa moto onde estava uma criança de 8 anos que sofreu traumatismo craniano. Rubens não parou para socorrer a criança, que estava na companhia do pai. Após fugir dos acidentes, ele perdeu o controle do carro e chocou-se contra um muro de uma casa, sendo tirado de dentro do veículo por um motociclista e espancado. A princípio, a polícia achava que o espancamento teria ocorrido por conta de um acompanhante de Rubens que estava no mesmo veículo, mas a versão mudou. O agressor não foi encontrado pela polícia, pois fugiu do local do crime. Segundo informações da polícia, Rubens apresentava sinais de embriaguez e já teria sido pastor de uma igreja evangélica. O caso está sendo investigado. A partir de amanhã, os remetentes de encomendas nacionais transportadas pelos Correios deverão informar no pacote seu CPF, CNPJ ou, se não forem brasileiros e não possuam tais documentos, o número de passaporte. A exigência vale para todas as postagens, pacotes. Sem os dados serão recusados pelos atendentes dos Correios. Os dados pessoais do remetente, segundo os Correios, não serão expostos nas etiquetas. Os dados serão inseridos somente nos sistemas de atendimentos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, como ocorre com as remessas internacionais. A restituição do 4º lote do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022 será pago hoje. A restituição será paga diretamente na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Quem entregou a declaração até o dia 30 de maio não receberá a restituição e deverá verificar se não entrou na malha fina. Em Pouso Alegre, um incêndio no bairro Alto Ibirá 2 gerou muita fuligem e fumaça. O incêndio ocorreu numa área de vegetação e levou perigo aos moradores. Na rua Pinheiros, uma grávida que mora ao lado da vegetação queimada passou mal após inalar a fumaça e teve que ser levada para o pronto-socorro. Os moradores auxiliaram o Corpo de Bombeiros no combate às chamas. No próximo sábado, o Pouso Alegre Futebol Clube enfrentará o time do Amazonas
pela semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo será no Manduzão, às 5 da tarde. E a Câmara Municipal de Pouso Alegre aprovou em primeiro turno a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. A aprovação aconteceu na sessão ordinária de ontem. Na praça do bairro Medicina, denominada de Borboleta Azul, que leva o nome de Antônio Jesus Ribeiro de Carvalho, está sendo revitalizada através de desenhos coloridos. A praça foi adotada através do programa Adote uma Praça, e a empresa que adotou é jurídica e funcionava no local, e agora funciona na Avenida Vicente Simões, e é de propriedade de Moreira César e Crepe Advogados. Ônibus da Expresso Gardênia transita pela BR-459 soltando fumaça intensa no trecho de Santa Rita de Caldas, próximo ao bairro Gineta 1. O ônibus saiu de Pouso Alegre com destino a Poços de Caldas e foi fumando. No trecho de Santa Rita de Caldas, passageiros dizem que o ônibus saiu com atraso. Os bombeiros tiveram que ser acionados e os passageiros aguardaram por 2 horas a chegada de outro veículo para concluir o trajeto. Preso no bairro São João, em Pouso Alegre, um motorista que atropelou propositalmente um motociclista na rua Silviano Brandão. O atropelamento ocorreu quando o estudante voltava da faculdade. O motorista acelera e atropela o estudante, como aparece nas câmeras de vídeo, e o estudante sofreu ferimentos leves. No dia 26 deste mês, o atual prefeito de Pouso Alegre, coronel da PM reformado, José Dimas da Silva Fonseca, assinou a escritura pública que oficializa a doação do terreno da Prefeitura de Pouso Alegre para a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, a FUVES, com o objetivo da construção do Hospital Oncológico Samuel Libânio, que terá capacidade de 50% superior àquela que acontece no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que é de 200 pessoas. Com a construção do hospital oncológico, a capacidade de atendimento será de 300 pacientes de Pouso Alegre e dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISAMESP. A questão estaria bem se a Prefeitura não tivesse feito um aporte financeiro de R$13.700.000 para a construção do hospital oncológico, sem que o terreno tivesse sido legalmente doado. A construção teve início na gestão de Rafael Simões, à frente da Prefeitura, com recursos do Executivo, governos estadual e federal. Como a Prefeitura só fez a doação do terreno no final deste mês, a obra não poderia ter recebido aporte financeiro de milhões de reais, pois a doação do terreno não foi formalmente efetuada antes. Isso caracteriza desvio de dinheiro público por algo inexistente até o momento da doação do terreno. Então, se pulou etapas importantes na legalização da obra. O Ministério Público pode ser chamado para exigir explicações do investimento público em algo que a doação do terreno teria que ser feita como primeira etapa e não posterior. Isso, segundo os advogados especialistas em administração pública, caracteriza irregularidade para com dinheiro público, passível de crime. Com a doação feita a posteriori, o dinheiro foi investido num elefante branco, pois a doação não existia no momento em que as obras foram iniciadas. O assunto é grave, é muito sério, pois qualquer cidadão poderá exigir na justiça o cumprimento da lei, devido ao investimento ter sido feito sobre doação inexistente
E cadê os vereadores da oposição, da base do prefeito, para fiscalizarem esses descalabros da lei do governo do então Rafael Simões? O cala-boca existe, né? Ou se troca a mesa diretora, ou se troca cargos para a mesa diretora, enfim, é um tráfico de influência que também precisa ser investigado. O ex-prefeito Rafael Simões teria infringido uma série de leis para se tornar pai da criança do hospital oncológico, coisa que não o é, pois o investimento foi dos cofres públicos. Então, se há um pai dessa criança, é o contribuinte que teve seu dinheiro investido no local, e essa coisa do prendo e arrebento e tudo posso, ditadura pura, produziu uma obra num local que perante a lei era ilegal, uma vez que o aporte financeiro não poderia ter ocorrido devido ao terreno não ter sido doado legalmente pela prefeitura antes de as obras começarem e não depois. Em Ouro Fino, ladrões furtaram tratores, caminhonete, galões de inseticidas e outros materiais da Fazenda São José. A Polícia Militar foi acionada e informou que os ladrões teriam tomado rumo a Mogi-mirim, no estado de São Paulo. Em Ouro Fino acontecerá na sexta e no sábado a Feira do Turismo Cultural com o objetivo de fortalecer os vínculos dos agricultores e promover parcerias e negócios. O evento acontecerá na rua 13 de maio, em frente ao Eden Clube, a partir das 6 horas da tarde. 80 atletas participaram em Bueno Brandão da sexta etapa da Liga Brasileira de Downhill, divididos em categorias. Júlio César de Lima e Amanda Silva conseguiram vagas para disputarem em São Roque, interior de São Paulo, a competição de Rei e Rainha da Montanha. O evento será nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Em Inconfidentes, estão abertas as inscrições para o primeiro Inconfidentes Mountain Bike, Caminho das Capelas, que acontecerá no dia 16 de outubro. O valor da inscrição é de R$20. Em Congonhal tem palestra no sábado dentro do projeto Maternidade Autista. A palestra será às 8h30 da manhã no Salão da Prefeitura, ministrada por Jamila Yara Santos e Francine Arantes. O Jornal Falado Online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 194 desta quarta-feira, 31 de agosto de 2022, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral. A todos, excelente quarta-feira e até amanhã.